Renan, a gente quer saber um pouquinho sobre você. De onde você é? Você é carioca mesmo da gema, né? Vamos lá. Acertei. Isso é um pouco complicado falar. Eu sou carioca, né? Hoje moro na cidade de Campos dos Goytacazes, que se encontra no interior do Rio de Janeiro. Mas eu sou nascido e criado na cidade do Rio mesmo. Quando eu falo São Conrado, muita gente não conhece, mas eu dou como referência a favela da Rocinha, que eu passei boa parte da minha infância lá também. Tenho muitos amigos, tenho familiares lá, né? Quando eu era mais novo um pouco também, eu curtia muita festa, então as pessoas sabem, né, o que acontece dentro de uma comunidade. Então, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas acham que eu nasci no futevôlei, mas não foi muito bem assim. Comecei aos meus 4 para 5 anos de idade com meu pai no Muay Thai. É mesmo? Isso é uma novidade, eu sempre falo isso, mas muitas pessoas não sabem, né? Eu comecei dos 4 para 5 anos de idade no Muay Thai. E aí, meu sonho sempre foi virar lutador profissional, meu sonho sempre foi lutar UFC. Era, né, o meu sonho. Até os meus 13 para os 14 anos, onde meus pais se separaram, né? Depois disso, meu pai foi morar na Argentina. Eu fiquei bem frustrado, fiquei bem triste, Imagino. porque tudo que eu fazia na área do esporte, né? Conforme o tempo foi passando, eu pratiquei outros esportes, joguei futebol, eh, fui remador, né? Federado pelo Flamengo, já também remei no Vasco, e diversos esportes, né? Mas foram os esportes que eu consegui me destacar um pouquinho mais. E aí, com essa mudança do meu pai, né? Com essa separação, eu fiquei um pouco triste, né? Eu tentei achar diversos esportes que eu não conseguisse enxergar o meu pai, que isso era uma dor muito grande, né? Eu, infelizmente, não conseguia seguir na luta porque o meu pai, que era o meu treinador, então, vira e mexe, né? Eu vinha algumas lembranças na minha cabeça, que nem um filme, sabe? E isso não me fazia muito bem, eu fiquei um pouco revoltado, dei muito trabalho para minha mãe, né? Hoje a gente se dá super bem, Ai, que bom, né? mas dei muito trabalho para minha mãe. E o futevôlei, ele entrou na minha vida de que forma? O futevôlei, ele era um esporte onde eu praticava com os meus amigos na praia, só que assim, era um passatempo, sabe? Eu usava o futevôlei por ser na areia, por ser um esporte bem dinâmico, que a gente sempre se movimenta, salta, volta, corre, saca, se joga no chão, levanta de novo, corre, dá tiro. Eu usava o futevôlei para emagrecimento. É porque tem que ter uma preparação física violenta, Exatamente. olha Não só só. no futevôlei, mas quando eu comecei no futevôlei, eu era remador do Flamengo. Então eu precisava ter um bom condicionamento, né? Eu precisava ter o corpo ideal, o real corpo ideal de atleta para poder, né, fazer o que eu realmente estava fazendo na época, que era o remo. Então o futevôlei, ele entrou na minha vida como um esporte para não lembrar do meu pai. Ô Renan, mas você chegou a ser jogador de futebol ou não? Nada. Não? Inclusive, minha primeira lesão no joelho foi jogando futebol. Ah, é? E aí eu criei aquele trauma, já não era muito bom, já não era o esporte que eu gostava muito. Sim. Não foi como o Zanetti, né, que até ano passado jogava. Então, eu acabei, né, indo pro futevôlei como uma maneira de não lembrar do meu pai, porque o futevôlei, eu cheguei a praticar com meu pai quando eu era mais novo, só que eu não conseguia lembrar do meu pai enquanto eu jogava. Se eu fosse pra luta, o meu pai era o meu treinador. Se eu fosse pro remo, o meu pai que me levava todos os dias e me buscava todos os dias. Inclusive, quando eu fui fazer o teste, eu esqueci o meu tênis, meu pai tirou o tênis do pé na hora, falou: "Não, filho, toma, leva". Então, assim, o futevôlei foi um esporte que ele entrou na minha vida, eu posso falar pra você como um propósito de Deus, sabe? Algo que eu não esperava, algo que eu nunca imaginei levar pra minha vida, sabe? E acabou acontecendo. Foi bem triste isso para você, essa separação do seu pai, né, mas hoje vocês se dão bem. Não, eu nunca eu sempre me dei muito bem com meu pai. Meu pai sempre foi a minha referência de ser humano aqui na Terra, né, independente do erro que ele cometeu, independente, né, das falhas, como todo mundo tem, como todo mundo Sim, comete, verdade. eu nunca deixei o meu pai de lado. Todo mundo sabe a relação maravilhosa que a gente tem. Hoje, esse laço se apertou mais ainda. Mesmo ele distante, né, eu consigo ver meu pai uma vez por ano. Esse ano, né, se Deus quiser, eu vou conseguir ver a segunda. Já vi meu pai uma, infelizmente foi por um motivo muito triste, perdi a minha vozinha, né, mas meu pai se torna muito presente, ele consegue ser muito Ô presente. Renanzinho, você falou que seu pai então, ele mora na Argentina.
Isso, Ele ainda isso. mora lá. E você já morou lá também ou não? Não, na Argentina não. Na Argentina eu fui quando eu tinha, eu acho que 16 para 17 anos, eu cheguei a ficar um pouco mais lá, fiquei 1 mês, mas as outras vezes que eu fui, fiquei um tempo bem curto, porque eu já jogava futevôlei e eu não podia, né, ficar muito distante, porque eu já era profissional e todo o tempo que eu tinha, todo curto tempo que eu podia aproveitar com ele, eu ia para lá para poder, né, ficar um pouco mais perto e depois voltava com a minha energia mais renovada. Este é o canal de cortes oficial do Com Rose Pod. Clica no link aqui embaixo, veja esse episódio completo e se inscreva para não perder nenhum outro episódio, tá bom?